nós dois vamos conversar sobre três coisas cruciais. Primeiro é que o governo não está escondendo de ninguém. Não vai ter corte de gasto. Pelo menos antes de abril, pode descartar. A gente está em janeiro, então temos aí fevereiro, março, até abril, sem nenhum tipo de mudança em relação a essa gastança desenfreada. Péssimo sinal, como você já pode presumir. E isso está super ligado com o segundo tópico de hoje, que é economia em desaceleração e sem margem para gastos. Entenda a encruzilhada do governo Lula até 2026. Como eu falei para você, tem repercussão no futuro, não apenas no dia de amanhã, mas ao longo de 2025 e, claro, 2026, ano eleitoral. Terceiro tópico, por que ficou mais difícil para o governo vender títulos públicos? Você estava sabendo disso? Não? Eu vou te explicar tudinho. Então, vai fazendo a sua parte enquanto eu vou fazendo a minha. A sua parte é deixar o dedo no like e se inscrever no canal, enquanto que a minha parte é entrar de sola falando da pesquisa eleitoral mais recente que saiu. Ela foi publicada ontem, dia 13 de janeiro, segunda-feira. Hoje é dia 14 de janeiro, terça-feira, então fresquinho aqui para você, vamos mergulhar de cabeça. O primeiro cenário é Lula e Bolsonaro com o Pablo Marçal na jogada. Neste caso, olha o empate. Empate. E quando nós olhamos o segundo cenário, tirando o Pablo Marçal, ele não disputando as eleições, aí o Bolsonaro passaria por uma boa vantagem em relação ao Lula. Você percebe que todos os candidatos são os mesmos. A diferença é que uma eleição tem o Marçal, a outra não tem. Agora, o cenário para segundo turno, o Bolsonaro iria levar do Lula. Se o Lula enfrentasse a Michele Bolsonaro, aí a Michele iria perder. O Lula ia levar. Assim como o Lula também iria levar do Tarcísio de Freitas. Só que tem um detalhe. O Bolsonaro, no momento que nós estamos conversando aqui, está inelegível. Ele não pode disputar as eleições para presidente, a menos que tenha uma reviravolta aí. Então a gente vai ver aqui o mais recente sem o Bolsonaro, botando nomes que hoje estariam aptos a poder disputar as eleições. Essa daqui foi publicada na sexta-feira. Primeiro cenário, você vai colocar Marçal, Caiado, Tebet, Moro, o próprio Gustavo Lima, Marina Silva, mas os dois principais, Tarcísio de um lado e Lula de outro. Nesse cenário, o Lula acaba ficando à frente do Tarcísio por uma boa vantagem. O segundo cenário, você tira o Tarcísio, mantém toda aquela galera que eu acabei de falar, só retira o governador atual de São Paulo e coloca no lugar dele o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Nesse caso, a diferença fica maior ainda. E nos cenários de segundo turno, eles fizeram com todos os candidatos, inclusive com o próprio Jair Bolsonaro. E nessa pesquisa aqui, você veja que o Lula venceria em todos os cenários do segundo turno, incluindo disputa com o próprio Jair Bolsonaro. Isso daqui vai definir, de fato, o futuro econômico da nossa nação de 2026 para frente. Você que está todo preocupado, com razão, do que você está vendo em 2025, 2026, esperando que venha uma mudança, até mesmo porque se não vier, meu amigo, eu não tenho dúvida que a gente vai entrar assim numa derrocada completa. E é por isso que eu pergunto para você, qual que é o melhor candidato da direita para enfrentar o Lula em 2026? Já está bem na cara que o Lula é o cara mais forte da esquerda, ninguém consegue chegar perto do cara em popularidade, nem o Ciro Gomes, nem o Boulos. De todos esses daqui, quem que você acha que tem mais força? Até levando em consideração que o Bolsonaro está inelegível, eu botei ali embaixo duas opções plausíveis, né, para tentar substituir ele. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, ou a esposa, a Michele. Tem aí o Tarcísio, o Marçal, e se tiver alguém aqui que você acha que é forte também, que não está aqui na imagem, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Essa é a nossa enquete do dia do DataHob, a verdade crua que o brasileiro pensa sem censura. Enquanto você vai escrevendo, eu vou prosseguindo com o nosso bate-papo, dando um banho de água fria para quem esperava que teríamos anúncio de corte de gastos. Não teremos em janeiro, em fevereiro, em março, antes de abril, nada de corte de gastos. Só que a questão é que quanto mais vai passando o tempo, mais difícil fica de ter corte de gastos, porque as eleições vão se aproximando. 2026 já está aí. Historicamente no Brasil, os 2 primeiros anos do presidente, ele dá uma segurada
e os dois últimos ele solta o freio dos gastos justamente para buscar a reeleição. Só que o Lula já soltou aqui nos dois primeiros. Então o que a gente pode esperar desses dois últimos? E esse negócio de soltar os gastos contribuiu muito para aquele crescimento do PIB, baixo desemprego. Como eu expliquei para você em outros vídeos, é o famoso voo de galinha, né? É o engana bobo. Quem não tem o conhecimento, que é o caso de milhões de brasileiros que são facilmente manipulados, acredito que está tudo bem, que está tudo ótimo. Mas eu e você que estamos aqui sempre trocando ideia, sabemos que isso não é verdade. É um cavalo paraguaio. Então todos aqueles números que ficava aparecendo na rede do Plim Plim, eles ficam falando do PIB, eles ficam falando do desemprego, só que isso daí vai acabar. E todo o mercado financeiro já sabe disso. Só pessoas que não acompanham o canal aqui, que não estão ligadas em investimentos, nem no mercado financeiro, essas vão ser pegas, mas nem vai saber de onde que veio a rasteira, vai cair de cara no chão. E aqui nós temos dois cenários. O primeiro cenário é o Lula e o Haddad colocar a mão na cabeça, pensar em tudo que eles fizeram em 2023 e 2024, que fez o dólar explodir para mais de R$6 e não abaixar mais, né? Essa desancoragem de inflação, teremos a inflação estourando em 2025, 2026, tudo isso, bota a mão na consciência, pensa e fala, não, quer saber? Vamos mudar 180 graus. Isso aqui iria arrebentar com a popularidade deles, só que iria acalmar o mercado financeiro. E aí nós temos a opção número 2. É o pessoal próximo ali do Lula, os seus conselheiros, o pessoal que toma as decisões junto com ele. Fala, Lula, olha, você tentou agradar os caras da Faria Lima, tentou agradar o mercado, não adiantou de nada, então vamos tocar o projeto eleitoral, vamos fazer o que for possível de aumento de gastos. Nesse cenário aqui, a relação com os investidores profissionais, com os gringos, com os investidores, pessoas físicas que se informam, como é o seu caso, o que já está muito ruim, cara, seria pior ainda, mas seria muito positivo para a popularidade com aquelas pessoas que não fazem a menor ideia de como funciona a economia, o que é inflação, taxa de juros, déficit, endividamento e assim por diante. Que você sabe muito bem que é a maioria absoluta dos brasileiros. E é exatamente esse motivo que eu acabei de explicar para você que explica por que está mais difícil o governo vender os títulos públicos. Vamos trazer aqui uns dados que a maior parte das pessoas nem faz ideia que está rolando no mercado. O Tesouro IPCA, que é muito tradicional, todo mundo conhece, ele é sempre ofertado em leilões do Tesouro e a gente teve uma queda de 77% em janeiro de 2024 para 52% em dezembro de 2024, quando você compara a quantidade de títulos que o Tesouro oferta nesses leilões e efetivamente que ele conseguiu vender, que teve apetite dos investidores para comprar. Quando eu e você analisamos os pré-fixados, é mais ainda essa diferença. 2024 estava ali saindo na casa de 83% a taxa de sucesso, tinha uma boa demanda. Agora, finalzinho do ano passado, foi 40%. A maior parte dos títulos oferecidos não foram comprados. E por que isso? Eu faço essa análise aqui sucinta, direto ao ponto, sem enrolação para você. Deixa eu só tirar eu aqui um pouquinho para o lado. Então, em 2024, os brasileiros pagaram 3 trilhões com T e 600 bilhões de reais em impostos, todos que você pode imaginar. Só que isso não é o suficiente, porque o governo gasta tudo que entra e ainda fica faltando. Então ele precisa fazer o quê? Emitir títulos públicos, exatamente aqueles títulos do Tesouro que a gente acabou de ver alguns segundos atrás. Isso faz com que aumente a dívida pública. Só que com as contas no vermelho, deixa eu passar para aqui novamente para você ver as contas no vermelho, o que acaba acontecendo? Os investidores que estudam, que são inteligentes, veem o cenário, acompanham aqui o canal, eles falam, não, pera lá, isso daqui não é nem um pouco bom. Então assim, se o governo quer dinheiro emprestado, eu vou emprestar para ele, mas eu vou querer mais juros. E quanto pior vai ficando essa situação aqui, mais ele vai querer juros. Quer ver isso na prática? O Tesouro IPCA, ele estava sendo negociado 5,33 mais inflação no começo de 2024, terminou o ano sendo negociado 8,24. Você vê que as taxas caíram um pouquinho, mas permanecem ainda muito elevadas. A gente está naquele mesmo patamar da época da Dilma Rousseff, meu amigo. Então, já que os investidores estão reticentes em comprar pré-fixados e Tesouro IPCA, o que eles estão botando sem hesitar na carteira? O Tesouro Selic, é claro, ele tem
uma taxa flutuante, você não sofre marcação a mercado. Se você vê que o negócio começa a degringolar, você consegue vender tranquilamente. Então os investidores, de forma inteligente, estão botando no Tesouro Selic, que é o que eu recomendo que você faça. Vai escolher um título do Tesouro Direto, Tesouro Inflação, só se for de curtíssimo prazo, tá? Esquece os de longo prazo. Pré-fixado, não é um bom momento. E Tesouro Selic não tem como errar. E todos os caras que assistem o canal e outros investidores sagazes estão só botando no Tesouro Selic. É bom para você, mas é ruim para o governo. A inflação está desancorada. E a taxa Selic está subindo justamente para tentar trazer novamente a inflação para patamares mais serenos. Acontece que enquanto o governo não mudar a sua cabecinha, isso não vai adiantar de nada. Os investidores não estão pegando pré-fixado, não estão pegando IPCA, estão pegando Selic. E toda vez que aumenta a taxa de juros para justamente combater a inflação, você vai ter que pagar mais aqui em juros da dívida. A cada 1% de aumento na Selic, o gasto com a dívida pública cresce 55 bilhões. Então agora a gente já está gastando 918 bilhões em 12 meses. Cada um pontinho da Selic, mais 55 bilhões. Rob, então você acha que o governo Lula vai dar calote na dívida pública? O Tesouro tem um colchão, que é uma reserva financeira, justamente para momentos de turbulência. Teve uma queda do final de 2023 para o final de 2024, sim, teve, de 982 bi para 856. Só que ainda assim é um colchão bem bacana. Acontece que isso não significa que estamos isentos de risco. Quando você e o mercado, os investidores, os gringos começam a perceber que esse colchão vai se reduzindo e o governo não faz nenhum tipo de mudança, continua gastando como louco e tá com essa dificuldade para vender os títulos públicos, justamente por falta de confiança do mercado, vai exacerbando a sensação de que a trajetória fiscal é insustentável. Então a foto não é ruim, mas quando você vai pegando o script do filme, aí não fica legal. E aonde eu quero chegar? Que nós estamos seguindo o script da Dilma. Foi isso que a gente viveu no governo Dilma. Não teve calote do Tesouro, não acabou o dinheiro, mas o que aconteceu com a economia? Mega recessão. O que aconteceu com a inflação? Explodiu. O que aconteceu com a Bolsa de Valores, fundos imobiliários? Derreteu. Dólar disparou. O que você acha que vai ser o final desse script, ser o que nós estamos seguindo capítulo por capítulo de forma idêntica? Não precisa ser nenhum gênio para saber onde é que vai terminar. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou primeiro link nos comentários fixados. A RC Wealth é a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio. Aqui você vai ver como que funciona a nossa consultoria e também todas as vantagens e benefícios da RC Wealth para você. Basta você clicar neste botão, fale agora com o especialista, e depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. Nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp mesmo para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. E é claro que nós vamos avaliar a sua carteira atual, os seus investimentos por completo. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.